1 Reis 4. Os oficiais de Salomão. Assim o rei Salomão foi rei sobre todo o Israel, e estes eram os príncipes que ele tinha: Azarias, o filho de Zadoque, o sacerdote, Eliorefe e Aías, os filhos de Sisa, escribas, Josafá, o filho de Ailude, o cronista. E Benaia, o filho de Joiada, estava sobre o exército, e Zadoque e Abiatar eram os sacerdotes, e Azarias, o filho de Natã, estava sobre os oficiais, e Zabude, o filho de Natã, era o oficial mor e amigo do rei. E Aizar estava sobre a casa, e Adonirão, o filho de Abda, estava sobre o tributo. E Salomão tinha 12 oficiais sobre todo o Israel, os quais davam conta das provisões para o rei e sua casa. Cada homem fazia a provisão para um mês no ano, e estes são os seus nomes: o filho de Hur, no monte Efraim, o filho de Dequer, em Macás, e em Salabim, e Bet-Semes, e Elom-Bet-Anã, o filho de Ezede, em Arubote. A ele pertencia Socó, e toda a terra de Réfer, o filho de Abinadab, em toda a região de Dor, o qual tinha por esposa Atafate, a filha de Salomão, Baaná, o filho de Ailude. A ele pertencia Taanaque e Megido, e toda a Betseã, a qual está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até o lugar que está além de Jocmeão. O filho de Geber, em Ramote-Gileade. A ele pertencia as aldeias de Jair, o filho de Manassés, as quais estão em Gileade. A ele também pertencia a região de Argobe, a qual está em Bazã, 60 cidades grandes com muralhas e barras de bronze. Ainadab, o filho de Ido, tinha Maanaim. Aimaas estava em Naftali. Ele também tomou Bazemate, a filha de Salomão, como esposa. Baaná, o filho de Ruzá, estava em Azer e em Alote. Josafá, o filho de Parua, em Issacar. Simei, o filho de Elá, em Benjamim. Geber, o filho de Uri, estava na região de Gileade, na região de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, e ele era o único oficial que estava na terra. A prosperidade do reino de Salomão. Judá e Israel eram muitos, como a areia que está junto ao mar em multidão, comendo e bebendo e se alegrando. E Salomão reinou sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o limite do Egito. Eles traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. E a provisão de Salomão para um dia era de 30 medidas de farinha fina e 60 medidas de alimento, 10 bois gordos e 20 bois dos pastos, e uma centena de ovelhas, além de servos e cabritos monteses, e corços e aves cevadas. Porquanto ele tinha domínio sobre toda a região neste lado do rio, desde Tifsa até Gaza, sobre todos os reis deste lado do rio, e tinha paz em todos os lados ao seu redor. E Judá e Israel habitaram seguros, cada homem debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. E Salomão tinha 40.000 cocheiras de cavalos para as suas carruagens e 12.000 cavaleiros. E estes oficiais, cada qual no seu mês, forneciam provisão para o rei Salomão e para todos os que vinham à mesa do rei Salomão, nada deixavam faltar. Também traziam cevada e palha para os cavalos e dromedários, para o local onde os oficiais estavam, cada homem segundo a sua incumbência. A sabedoria de Salomão, e o Criador deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e grandeza de coração como a areia que está à beira do mar. E a sabedoria de Salomão sobressaía-se à sabedoria de todos os filhos da região oriental e toda a sabedoria do Egito. Porque ele era mais sábio do que todos os homens, mais do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, os filhos de Maol, e a sua fama estava em todas as nações ao redor. E ele falou 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. E ele falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota da muralha. Ele falou também dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes, e ali vinham de todos os povos para ouvir da sabedoria de Salomão de todos os reis da terra, os quais haviam ouvido acerca da sua sabedoria.